Como dissemos, durante o dia o cérebro está incessantemente ativo. E ao despertar e olhar pela janela, exclamamos: Olha, que chuva! Ou que dia maravilhoso, mas está quente demais. Já pôs o seu cérebro em movimento. Assim, no momento de olhar pela janela, não diga para você mesmo uma só palavra. Isso não significa reprimir as palavras, porém apenas compreender que no momento em que diz "Oh, que linda manhã!" ou "Nossa, que tempo horrível!", o cérebro se põe em movimento. Mas se olhando pela janela, observa as coisas sem pronunciar uma única palavra, e isso não é reprimir a palavra. Se fica apenas observando, sem a imediata intromissão da atividade cerebral, tem então a solução, a chave do problema de pôr o cérebro quieto. Quando não reage, o velho cérebro começa a despontar o cérebro novo. Pode observar as montanhas, os rios, os vales, as sombras, as árvores formosas, as maravilhosas nuvens totalmente iluminadas além das montanhas, sem pronunciar uma palavra, sem comparar. Mas isso se torna bem mais difícil quando se observa outra pessoa, porque aí já tem imagens estabelecidas. Observe ainda assim. Assim, observando com claro percebimento, verá que a ação assume uma extraordinária vitalidade. É a ação completa, que nunca é levada para o próximo minuto. Você compreende? Todos nós temos problemas, profundos ou superficiais. Insônia, brigas com a mulher, problemas que vamos levando de dia para dia. Os sonhos são a repetição desses mesmos problemas, a interminável repetição do medo e do prazer. Isso, de certo, entorpece a mente e embota o cérebro. E é possível pôr fim a cada problema no momento de surgir. Não levá-lo adiante. Vamos tomar um problema. Alguém me insulta, me chama de idiota. Instantaneamente o velho cérebro reage dizendo: Ei, idiota é você! Se antes do cérebro reagir, me torno perfeitamente cônscio do que foi dito, uma coisa desagradável, abro um intervalo, de modo que o cérebro não pode logo precipitar-se para a arena. Assim, se durante o dia observar em seus atos o movimento do pensamento, perceberá que ele está a criar problemas e que problemas são coisas incompletas e, portanto, têm de ser levados para adiante. Mas se observar com o cérebro realmente quieto, verá que a ação é completa e instantânea. Não se leva para adiante o problema, não se leva para adiante o insulto, o elogio. É coisa acabada. E depois, durante o sono, o cérebro já não levará consigo as velhas atividades do dia. Estará em completo repouso. E estando o cérebro quieto durante o sono, se verifica um rejuvenescimento de toda a sua estrutura. Desponta a inocência. A mente inocente é capaz de ver o verdadeiro, não a complicada mentalidade do filósofo ou do sacerdote. A mente inocente abrange aquele todo que está contido o corpo, o coração, o cérebro e a mente propriamente dita. A mente inocente, jamais atingida pelo pensamento, pode ver o verdadeiro real. Isso é meditação. Para alcançar-se aquela maravilhosa beleza da verdade e o seu êxtase, é necessário lançar a base adequada. Essa base é a compreensão do pensamento, que gera medo e nutre o prazer. É a compreensão da ordem e, portanto, da virtude. Fica-se assim livre de todo conflito, de toda agressividade, brutalidade e violência.
Lançada essa base da liberdade, desponta uma sensibilidade que é a culminância da inteligência, e a vida do homem se torna, em todos os aspectos, inteiramente diferente. Pergunta: acho muito importante compreender a você para se compreender o que diz. Surpreendeu-me o que disse a respeito da yoga, pois sei que a pratica regularmente 2 horas por dia. Isso me parece uma forma bem distinta de disciplina. Entretanto, mais importante do que isso é a questão da inocência. Me interessa a inocência da sua mente. Resposta: antes de poder ver a inocência da mente, sua ou minha, deve ser inocente. Não estou usando de subterfúgios. Para ver a inocência da mente, você deve estar livre, não ter medo e possuir uma certa capacidade que vem quando o cérebro está funcionando sem nenhum esforço. Praticar a yoga diariamente, durante 2 horas, não é uma forma de disciplina? Ora, o corpo nos informa quando está cansado, nos dizendo: ei, hoje não. Quando abusamos do corpo, forçando-o de todas as maneiras, estragando-lhe a inteligência, tomando alimentos impróprios, fumando, bebendo e muitas outras coisas, o corpo se torna insensível. E o pensamento diz: é necessário forçá-lo. Esse compelir e forçar o corpo se torna disciplina. Mas se quiser praticar essas coisas regularmente, sem nenhum esforço, essa regularidade dependerá da sensibilidade do seu corpo. A gente as pratica um dia, e se no dia seguinte o corpo estiver cansado, diremos: ok, muito bem, hoje não. Não se requer uma regularidade mecânica. Tudo isso exige uma certa inteligência, não só da mente, mas também do corpo. E essa inteligência te dita o que deve e o que não deve fazer. Pergunta: podemos desejar uma mente quieta, mas às vezes temos de tomar decisões. Isso pode causar dificuldades e criar problemas. Resposta: se a mente é incapaz de decidir claramente, surgem problemas. A própria decisão é um problema. Decidir significa tomar uma decisão entre isso e aquilo. Isso implica escolha. Havendo escolha, há conflito e deste vêm problemas. Mas quando vê as coisas muito claramente, não há escolha de espécie alguma e, portanto, não há decisão. Você sabe muito bem o caminho que vai daqui ao lugar onde mora. Segue esse caminho que é perfeitamente claro. Já o percorreu centenas de vezes e, portanto, não há escolha de espécie alguma, embora possa descobrir um atalho e o tomar na próxima vez. Isso é uma coisa mecânica e não há problema nenhum. O cérebro deseja que a mesma coisa torne a acontecer a fim de que possa funcionar automaticamente, mecanicamente, de modo que não surjam problemas. O cérebro exige de si próprio que opere mecanicamente. Portanto, ele diz: eu me disciplinarei para funcionar mecanicamente. Tenho necessidade de uma crença, de um propósito, de uma diretiva, a fim de determinar o caminho a seguir. E ele fica funcionando nesse canal. O que acontece então? A vida não permitirá isso, pois a todas as horas acontecem coisas de toda espécie. Portanto, o pensamento resiste, ergue uma muralha de crença e essa própria resistência cria problemas. Quando tem de decidir entre isso e aquilo, isso significa que há confusão. Devo ou não devo fazer isso? Só faço a mim mesmo tal pergunta quando não estou vendo claramente o que eu tenho de fazer. Nós escolhemos por causa de nossa confusão e não quando há claridade. Se tem claridade, a sua ação é completa. Interrogante:
mas nem sempre pode ser completa. Krishnamurti. Por quê? Interrogante. Trata-se frequentemente de uma escolha complexa e se necessita de um tempo para considerá-la. Krishnamurti. Sim, senhor, necessita-se de tempo, de paciência para considerá-la. Tem de comparar. Mas comparar o quê? Comparar dois panos, azul e branco? Interrogue a você mesmo se gosta dessa ou daquela cor, se deve subir esse morro ou aquele outro morro. Decida. Prefiro subir esse morro hoje e amanhã eu vou subir aquele outro. O problema se apresenta quando se está lidando com a psique. O que fazer dentro em si mesmo? Veja, primeiramente, o que implica a decisão. Decidir fazer isso ou aquilo. Em que se baseia essa decisão? Na escolha, é óbvio. Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Percebo que, quando há escolha, há confusão. Estou, pois, vendo a verdade, o fato, o que é. E o fato é esse. Onde há escolha, há inevitavelmente confusão. Ora, por que estou confuso? Porque não sei ou porque prefiro, em vez de uma coisa ou outra mais agradável, que dê melhores resultados, mais sorte, etc. Escolho, portanto, essa coisa. Mas adotando-a, nela encontro também frustração, dor. Me vejo assim mais uma vez apanhado na mesma rede entre o medo e o prazer. E então pergunto: posso atuar sem escolha? Isso significa: tenho de tornar-me cônscio da confusão e de todas as implicações da decisão, pois nesta existe dualidade. Aquele que decide e a coisa decidida. Portanto, vem o conflito e a perpetuação da confusão. Dirá que ficar cônscio de todas as complicações desse movimento levará tempo. Levará tempo? Ou o movimento pode ser visto instantaneamente e a ação, portanto, ser imediata? Só preciso de tempo quando não estou cônscio dele. Meu cérebro, que está condicionado, diz: preciso decidir. Decidir em conformidade com o passado, como é seu hábito. Preciso decidir sobre o que é correto, o que é errado, o que é dever, o que é responsabilidade, o que é amor. As decisões do cérebro criam mais conflito, sendo isso o que estão fazendo os políticos por esse mundo afora. Pode o cérebro tornar-se quieto a fim de ver instantaneamente o problema da confusão e agir por estar esclarecido? Não há então decisão de espécie alguma. Pergunta: pode-se aprender da experiência? Resposta: de modo nenhum. O aprender requer liberdade, curiosidade e investigação. Quando uma criança está aprendendo uma coisa, torna-se curiosa a respeito dela. Deseja saber. É um movimento livre e não um movimento consistente em adquirir para partir dessa aquisição. Temos inumeráveis experiências. Já tivemos 5.000 anos de guerras e não aprendemos nada, a não ser inventar engenhos mais mortíferos. Tivemos inúmeras experiências com os nossos amigos, nossas esposas, nossos maridos, nossa nação, e nada aprendemos. O aprender, com efeito, só pode se verificar quando estamos libertados da experiência. Se quer descobrir uma coisa nova, a sua mente deve estar livre do velho. Isso é claro. Assim, meditação é esvaziar a mente do conhecido como experiência, porque a verdade não é uma coisa que nós inventamos, porém uma coisa totalmente nova, independente do passado, do conhecido. O novo não é o oposto do velho. A verdade é uma coisa incrivelmente nova. E a mente que se aproxima dela com a experiência não pode vê-la.